Ok, então vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no seu YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos assistindo ou escutando, nesta resenha teremos uma continuação do tema da semana passada, que é sobre o HNV, que é a hipnose não verbal. E se você está curioso para saber mais sobre esse tema, eu recomendo a você assistir a resenha da semana passada, do dia 13 de outubro, na qual tivemos o nosso convidado, Gogo Neto, falando sobre o HNV. Mas hoje teremos uma resenha um pouco diferente. O nosso convidado especial é o Eduardo Gouveia, que vai falar sobre a hipnose não verbal raiz para a clínica e está trazendo depoimentos e relatos de clientes que passaram pelo processo. Então, fique ligado aqui nessa resenha, porque vai ser muito interessante. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar também que estamos em todas as mídias, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam-o praticadamente e compartilhem. Agora eu passo a palavra para o nosso convidado, o Eduardo Gouveia. Com você, Gouveia. Boa noite, Andréia, boa noite a todos o Praticadamente. Muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui na Praticadamente. Aliás, é um grupo especializado na parte de hipnose, na qual levo essa bandeira aí, da parte de hipnose, conhecimento, compartilhamento, né? Quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Não vou citar nomes, porque às vezes vai faltar algum nome e de repente fica chato, mas de coração agradeço. E dando continuidade àquilo que você falou, Andréia, gostaria de me apresentar antes de mais nada. Eu sou Eduardo Gouveia, sou terapeuta, hipnoterapeuta, Master Pratique PNL, hipnose clínica e agora ministro cursos, treinei do professor Gogo sobre hipnose não verbal, juntamente com meus amigos que estão aqui, Paolo e Bonassim, né? Então, só para dar continuidade naquilo que o Gogo colocou, o professor Gogo criou um método, nesse método que foi criado, ele nomeou 3 pessoas a dar continuidade a esse método dele, né? O conceito da hipnose não verbal raiz para a clínica, tá ok? Então, eu vou passar agora a palavra ao meu amigo Bonassim, na qual ele vai se apresentar, e depois ao Paolo, na qual eles vão se apresentar, e juntos, nós 3 hoje, vamos estar fazendo essa live a respeito da hipnose não verbal, com depoimentos de pessoas que passaram pelo processo, e, ao final, eu vou fazer uma prática da hipnose não verbal, para vocês verem como que é o processo muito, muito transformador. Tá bom? Então, dessa forma, com a sua permissão, Andréia, eu passo a palavra para o nosso amigo Bonassim. Bonassim, por gentileza. E aí, pessoal, tudo bem? Estão escutando bem aí ou não? Áudio? Beleza. Se der alguma interferência, eu estou aqui na minha clínica, que eu me atrasei um pouquinho nos atendimentos hoje, então não estranho um bug aí no sistema. Certo? Vamos lá, então. Meu nome é Cleiton Bonassim, eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu sou hipnoterapeuta, tenho psicanálise, PNL, outras vertentes aí que me ajudam nos meus atendimentos clínicos, mas a que mais sou apaixonado é a HNV, hipnose não verbal, né, no qual o Gouveia, meu grande amigo, aí, parceiro, irmão desse projeto nosso aí, de trainers do Gogo, é a que mais me deixa apaixonado, certo?
Hipnose não verbal. Por que a gente fala raiz? Raiz é porque a gente não mistura nenhuma outra técnica, né? Então, ela é sem misturas, ela é uma técnica onde a gente segue toda uma metodologia para que ela seja utilizada na clínica, certo? Dentro dos meus 8 anos de estudo aí da mente humana, eu me aperfeiçoei em várias vertentes, mas, como eu disse anteriormente, a hipnose não verbal é hoje a que mais atuo, mais eu ministro aqui nos meus atendimentos aqui em Balneário Camboriú. Tá certo? Se tiver alguma coisa a mais aí, vou ver. Pode complementar ou passar para o nosso amigo Paulo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Bonacim. Bonacim, ele vai cuidar dessa parte de Curitiba em diante, toda essa área, região sul, ele vai ministrar cursos e treinamentos aí, através dos métodos do professor Gogo. E eu passo agora para o Paulo. Meu amigo Paulo, por gentileza, se apresente para nós, por favor. Bom, primeiro é um prazer estar conhecendo essa turma maravilhosa e aparentemente eu vou aprender muito aqui. Essa é a primeira coisa. Depois, meu nome é Paulo Mazzarella, eu sou parapsicólogo, hipnoterapeuta e trainer do Gogo. Tenho outras especializações de estudante de psicanálise e minha área de atuação na hipnose não verbal como trainer é Rio de Janeiro. É muito bom estar com vocês e os meus 2 parceiros já falaram bastante coisa para começar a hipnose não verbal. Tá bom? Estou apresentado. Perfeito. Muito bem apresentado, por sinal, meu querido amigo. Bom, Andréa, esses são o trio de ferro aí do Gogo. Apelidamos os mosqueteiros, às vezes, né? E na qual nós criamos essa irmandade. E essa ideia é de trazer e apresentar a hipnose não verbal raiz para a clínica, onde todos, quando fazem treinamento conosco, passam pelo processo, onde todos atendem terapeuticamente, dentro do curso, um processo clínico, né? Então, foi dessa forma, justamente, sábado e domingo, tivemos um curso em São Paulo, na qual o Paulo veio de Rio de Janeiro, São Paulo, acompanhar esse treinamento, acompanhar esse curso, e na qual tivemos aí vários insights, várias transformações dentro do curso, né? E posteriormente do curso, e com a importância de trazer esse processo terapêutico para a clínica. Isso é o fundamental. Onde a hipnose não verbal, muitas vezes, não só tinha o lado místico da coisa. E através do professor Giancarlo Russo, ele conseguiu trazer a parte, além da parte mística, trazer a parte científica. Então, baseado, né, cientificamente, o que acontece, todo o processo da hipnose não verbal, de que forma acontece, como acontece, por que acontece. Então, ele fez todo um estudo disso e trouxe para a base científica da coisa, da hipnose não verbal. Perfeito? Alguma pergunta, André? Alguma coisa? Não, nós não temos nenhuma pergunta ainda aqui, não. E aí, até então, eu vou deixar agora um depoimento, né, de um dos meus pacientes, que é o André Luiz, que está aqui em questão, está aqui conosco hoje. E até agradeço a presença do André, né? E ele relatar, porque até então eu comecei um processo com ele na minha clínica, no espaço, na qual comecei com a hipnose clínica, normal. Mas sempre faltou, e eu vi que faltou alguma coisa. Além da hipnose clínica, faltava alguma coisa ainda para ser desvendado dentro do meu cliente. E aí, até então, eu falei para ele sobre o processo da hipnose, expliquei para ele sobre hipnose não verbal, tal. Confiança total que ele tinha já, graças a Deus, pelo bom pré-talk, um rapport que foi feito. E ele falou, não, vou passar pelo processo, gostaria de passar pelo processo. Confio totalmente em você. Na qual nós fizemos o processo com ele. E aí, nada mais, nada menos, a pessoa em si falar como que foi o processo, né? André Luiz, boa noite, tudo bom? Boa noite, doutor. Tudo jóia?
prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico honrado. Eu agradeço a você, né, por você estar se expondo até então, para colocar aí a experiência na qual você passou comigo, juntamente com a minha esposa, dentro do processo da hipnose não verbal na clínica. Você podia contar aquilo que você sentiu, que você transformou, como transformou. Quem é o André Luiz antes do hipnose não verbal? Quem é o André Luiz após a hipnose não verbal, por gentileza? Eu acho que é um André mais leve, né? Mais tranquilo. Parece que uma carga bem grande foi deixada aí no caminho, né? E principalmente leveza. Eu acho que a grande palavra é leveza de espírito, né? Ficou uma grande lição que foi que a gente carrega muito peso que não é nosso, muita coisa que não é nossa, e isso acaba curvando, não fazendo a gente enxergar as coisas direito, né? E naquele processo de hipnose não verbal eu me senti muito realizado no que se diz em termos da sensação que às vezes você se sente até culpado por uma situação e vê que não. A gente assume coisas que não são nossas, né? E foi uma experiência muito marcante, que foi, não sei se eu posso contar um pouquinho, mas eu vou me adentrar. Eu fui Fica à sentindo vontade. Fica à como sendo vontade. empurrado. Ah, tá, já é que eu tenho dom de língua, mas é o dom de língua comprida. Eu vou falando sem parar. Fica à vontade. Eu senti como alguém me empurrando, como se falasse, vai, pode ir, confia e vai. E era tudo escuro. Eu só vi um ambiente muito escuro e tinha aquela sensação de temor. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ver depois dessa passagem? Eu não sabia. E começou a vir um clarão, uma luz, né? E essa força, ou sei lá o que, me empurrando. E quando eu pude ver, foi o meu nascimento. Eu me encontrei exatamente na hora do meu parto, onde eu nasci. E foi muito bonito que eu senti muito amor naquela hora, sabe? Senti o quanto que eu fui bem-vindo. Eu era bem-vindo, eu era amado, eu era esperado, eu era quisto naquele momento, né? E isso para mim foi muito importante. Eu vi o quanto que minha mãe estava feliz em me ter, o meu pai ali presente, também feliz em saber que eu estava nascendo, que eu estava ali. E essa felicidade de ambos me fez muito bem, né? O doutor me ajudou muito, e foram 44 anos que a gente carrega de uma separação. Meu pai se separou da minha mãe, nunca mais deu as caras para nada. E a gente carrega muita coisa disso, né? E como eu disse, parece que todo aquele peso foi embora, aquilo que carregava se tornou... Eu fui amado naquele momento, né? Isso era o que era para mim. E isso me fez muito bem. Acho que preencheu uma lacuna que estava faltando. Sabe? Aquela coisa que você não sabe, aquela parte vazia do coração. Puxa, o que é? E foi isso, a sensação de ser amado, quisto, né, pelos seus pais. Foi um momento maravilhoso. Eu acho que para guardar realmente no coração. Foi uma coisa muito interessante que parece que não mais nos deu mais, sabe, mais tranquilidade, parece que assentamento. Pronto. Consegui fazer meu elo com a terra, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu vim como ser humano. Eu acho que foi isso, sabe? A sensação de estar finalmente sustentado e pronto. Agora sim, estou pronto, estou bem. Agora estou bem e pronto. Essa é a sensação. Não sei se eu consegui ser bem claro. Praticamente um renascimento. Isso, exatamente. Um novo nascimento. E esse nascimento nossa, doutor, tocou bem. Um nascimento consciente. Faz uma coisa, olha, saiba que o seu nascimento é esse, olha. Você é amado, você é benquisto, você tem um lugar, você pertence, né? Você não está
ao léu, ao vento. Não, você tem um pertencimento, você tem uma raiz, você tem essa história. Então, você pertence a algo e a alguma coisa. Isso foi muito importante. Isso aí. E, André, muito obrigado, cara, pelo seu depoimento, porque é justamente isso que nós fazemos e queremos mostrar para as pessoas, que se as pessoas procurarem, aceitarem, se permitirem, elas podem ser transformadas. E os insights ainda continuam, muita coisa vai continuando, não para desse processo, né? E você fez uma sessão única. Uma sessão. Única. Né? Uma sessão. Gouveia, eu acho que a Lilian tem uma pergunta. Ah, tá. Eu estou no celular, pessoal, vocês podem me dar coordenada, porque só aparece uma tela aqui para mim, tá? Pode perguntar, Lilian. Faz a sua pergunta, Lilian. Pode deixar, Gouveia. A gente comanda aqui. Pelo que eu ouvi do André e pelo que eu ouvi do Orlando, e eu tenho ouvido do pessoal que passa pelo processo, o que me passa é a impressão de que a pessoa ela acaba tendo um contato com uma leveza de um amor tão grande que esse amor, essa energia amorosa, vamos dizer assim, limpa e deixa a pessoa mais leve. E aí a pessoa consegue ter um encontro com ela mesma, né? Essa a sensação que me passa pelos relatos que eu ouço, que a hipnose verbal ela consegue fazer esse encontro com o amor, vamos dizer assim, hein? É isso pelo que vocês falam, né? Na realidade, é isso mesmo. A pessoa se encontra com o seu eu. É o seu encontro com o seu eu mais íntimo. Quando você se encontra com o seu eu mais íntimo, né, você vai perceber muitas coisas, porque o que acontece? A hipnose não verbal é quando você mexe totalmente com a sua química. Então, constantemente, durante o dia todo, nós estamos com várias químicas. O que é várias químicas? Quando você está com uma raiva, gerou uma química. Quando você está triste, se gerou uma outra química. Quando você está feliz, você gerou uma outra química. Então, são várias químicas durante o dia que nós somos gerados, né? Então, a gente atua nosso nervo simpático e parasimpático a todo momento. Imagine isso, estou falando um dia. Imagine isso em 44 anos de vida do André Luiz, né? E desses 4 anos, uma revolta grotesca do pai, que tudo era o pai, o culpado era o pai, tinha uma culpa muito do pai. E ele descobriu que a culpa não era do pai no processo, quando ele entrou, que o pai amava ele, que quando ele nasceu, o pai o segurou, abraçou, e ele foi bem amado, teve muito amor, foi muito bem-vindo ao mundo, e aquilo que ele achava que era o problema, não é o problema. O problema não é o problema. Então, isso fez com que, dentro da hipnose não verbal, né, que eu já tinha feito o processo clínico, não tinha chegado tão profundo, né, quando chegou na hipnose não verbal. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Durante aqui. Primeiro eu quero falar com o André Luiz. Eu só tenho a agradecer a sua presença, tá? Eu que agradeço. A sua cooperação que você está dando com todos nós aqui. Que todos aqui tem muitos hipnoterapeutas, tem psicólogos aqui, e essa informação que você está passando é de suma importância para nós, porque é o sentimento do cliente, o que ele sentiu com isso aí. E eu vou um pouco mais longe, porque eu queria sentir uma outra coisa de você. Eu achei super bacana que você conseguiu ressignificar tudo isso, ficou maravilhoso. Agora, eu quero que você me conte como é a sensação quando você perdeu o sentido praticamente, né? Que você notou que você acabou caindo, né? Você perdeu a noção de espaço. O que você sentiu? O que veio na tua cabeça? Para começar aí, ou foi direto lá para o teu nascimento, ou foi aos poucos as coisas? Como que foi isso? Certo.
é como se você fosse caindo numa mão ou algo que te acolhe, e ele falava assim, relaxa e se aprofunda. Parece que quanto mais você relaxava, mais profundo você ia caindo, sabe? Relaxe, eu só ouvia isso, relaxe e se aprofunde. Relaxe e se aprofunde. E eu ia sentindo caindo, mas não é aquele cair de cair, é você entrando cada vez mais em conexão com você, sabe? Olhando para dentro, caindo mais para dentro de você mesmo, caindo mais para dentro de você mesmo, gradualmente, até uma hora que eu fiquei num estado totalmente, vamos dizer assim, leve, muita calma, sabe? Você consegue, acho que quase sentir o cheiro da sua própria respiração de tão leve, calmo, sabe? É como se fosse uma volta ao útero, sabe? É uma coisa que te ampara, te segura e te envolve. Você sentiu a sua consciência só. O teu corpo parece que desapareceu também. Exato, exatamente, doutor, é bem isso. Parece que o corpo nessa hora, parece que você desgarra do corpo, parece que é só você e parece que o tempo e espaço já não existe mais, sabe? É interessante que você só sente a tua cabeça, né? Só sente é como se você sentisse só a sua essência. Não é isso? Exato, é a essência. Parece que é você conectado ao maior, ao universo. Sabe, tudo perde o sentido e fica grande. Tudo fica muito grande. Grande, profundo, e parece que e acolhendo você, sabe? Vai expandindo, você vai se aprofundando e vai, parece que recebendo muito acolhimento. Parece que toda a dimensão não existe mais. O corpo não existe, a matéria não existe. Parece que vai se alargando mais e isso vai te puxando mais para dentro e cada vez você sente mais conforto, sabe? Mais segurança, calma, paz, e isso vai te envolvendo e vai se alargando mais. Legal, legal. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. Eu perguntei isso aí porque quando eu passei por esse processo, eu senti isso aí, a gente perde a noção do corpo, né? Mas é isso aí, legal. Obrigado. Gouveia, na realidade, até tem aqui umas perguntinhas que eu acho que talvez vai para você ou para o Bonacci e o Orlando, né? Então, olha, está aqui... Vou deixar passar para eles também. O André, eu só quero agradecer muito, o André Luiz, quero agradecer muito a sua presença, né? Pelo seu depoimento. Você não sabe como se colaborou muito com todo o processo, tá? Todo o processo nosso aqui. Porque é isso que nós estamos aqui para transformar e mostrar a transformação das pessoas, né? É isso aí. E agradeço de coração. Um beijo para você, querido. Fica com Deus, tá bom? Mas continua aqui com a gente aí. Fica aqui com a gente. Continua com a gente aqui. Sucesso. Tá bom? Eu só queria, antes de passar para o Paulo ou para o Bonacci responder as perguntas, só falar uma situação. Todo o processo de hipnose não verbal, dentro da clínica, é realizado uma anamnese. Tá? Enquanto que na hipnose verbal, a anamnese não é tão importante, não que não seja tão importante, não é tão demorada, né? Você demora uma hipnose verbal, uma meia hora, 40 minutos, em torno disso. Na hipnose não verbal é que tá a questão, você demora um pouco além do normal, para que a pessoa possa ter aquela química pulsante, aquela química que a gente quer trabalhar com ela, para quando ela estiver mais latente, quando ela entrar no processo, ela entra através da homeostase, equilibrar, então vai ficar, quando mais latente ficar para nós, mais profundo no processo ela vai entrar, e mais ressignificada ela vai estar na causa do seu problema, tá? Então, quando o Durante passou lá no espaço, que eu coloquei o Durante, na realidade nós colocamos, Durante, vem para cá e vamos entrar no processo. Só que o Durante, em nenhum momento, passou pela anamnese, foi uma situação para ele ver como que é o processo. E ele foi no momento onde ele queria ir naquele momento, né? Mas dentro da clínica é importante citar que nós temos toda uma parte que é passado no curso, é colocado no curso, é trabalhado no curso, onde cada um de vocês vão trabalhar no curso,
vão passar pelo processo terapêutico e vão ser o terapeuta para colocar a pessoa no processo, tá? Para deixar bem claro quanto a isso. Então, quando eu fiz com o André passou por uma anamnese, ao fazer a anamnese, sabia da causa, e vamos tratar a causa agora dessa queixa sua. E aí foi dessa forma, tá bom? Aí eu falo para o Bonacci, André, responder as perguntas, por gentileza, aí o meu amigo Paolo. E eles estão, o André também tem desculpa, o Bonacci também tem o depoimento aí, da pessoa, e o Paolo também. Na realidade é o seguinte, perguntas até que tem muito a ver aí que estava sendo falado. Primeiro era, quando o André estava explicando, né, fazendo o depoimento dele, a Luciana ela perguntou, esse encontro é sempre com seu nascimento? Essa seria uma pergunta que ela fez. Agora, não sei se já poderia já responder, e a gente pode... Tem outra aqui. Sim, pode ir, Bonacci, por favor. Sobre esse encontro, se ele é sempre com renascimento, não, tá? O processo verbal, ela é um processo puramente autônomo, né? Aqui, nesse processo, há uma junção da função fisiológica com a função psicológica, onde a pessoa tem uma dessensibilização, uma ressignificação, o estado emocional que ela acessou naquele momento. Não necessariamente somente lá no nascimento dela, certo? Porque é tipo como se fosse um scanner. Então, no caso do André, né? Ele acessou logo no início, lá no nascimento dele. Porém, muitas pessoas, o inconsciente vai a homeostase, vai ocorrendo esse processo químico, e o inconsciente vai fazer como se fosse um scanner. Nascimento, 10 anos, o Bonacci sofreu bullying no colégio, com 15 ele teve um trauma lá com o pai, e aí, muitas vezes, ele vai pegar o ponto X que a pessoa precisa naquele momento, e daí que vai aparecer que a pessoa ressignifique, dessensibilize ou tudo mais, né? Muitas vezes ocorre também a catarse, que muitas vezes eu vou ver aí, toda a vida dele, ocorre bastante catarse, né? O pessoal entra em catarse. O que seria catarse, né? Catarse na medicina, na filosofia grega, é uma liberação de sentimentos reprimidos, de traumas reprimidos. Então, lá dentro, muitas vezes as pessoas não têm. Então, não necessariamente ocorre somente lá no nascimento. Ele vai levar ele para todo, desde o nascimento até a fase atual. Em algum momento, aonde ele, nessa linha de tempo, onde ele mais precisar mostrar para a pessoa que está mais incomodando, seja de trauma, ou seja uma emoção reprimida, é aí que vai aparecer, e é aí que vai se sensibilizar e se ficar no processo. Certo? Certo. Perfeito. Bom, assim, o pessoal estava até falando aqui que, na realidade, o som do seu microfone estava falhando um pouquinho. Eu acho que talvez pela distância deve ser por causa disso. Mas, tudo bem, deu para a gente escutar aqui. Tá, eu estou aqui hoje, eu estou sem o fone, porque estava aqui na minha clínica e eu não consegui, eu moro perto, mas não consegui retornar para minha casa para ter um áudio melhor aí com vocês hoje. Não, perfeito. Eu vou agora fazer, sabe o quê? Paulo, eu vou fazer essa pergunta para você. Primeiro, a G. Barroso fez duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, se o HNV não dá para ser online, primeiro. E outra, se a pessoa cai, como fazer o atendimento quando estamos sozinhos? Bom, primeiro, fazer o atendimento online na HNV, em princípio, pode até acontecer, mas é extremamente inseguro, porque você pode ter uma aberração, como nós costumamos falar, uma situação em que você não tem o controle absoluto. Quando você faz uma hipnose verbal, você pode até ter esse controle, dependendo de você conhecer bem o teu paciente, o teu cliente, já por experiências presenciais.
Mas, no caso da não verbal, às vezes essas reações, essas aberrações, são um pouco mais fortes. E é extremamente inseguro você permitir que isso aconteça, porque você não sabe a consequência dessa aberração. Você pode ter movimentações muito bruscas e o cliente ou o paciente pode se machucar. Então, em princípio, não é recomendado, não é adequado se fazer online. Se fazer, sim, presencial. Perfeito. E, na realidade, o curso, ele pode fazer online ou só tem curso presencial? Foi o que você disse, né? Isso. Não é que só tenha curso presencial, nós temos os dois. Inclusive, o Gogo dá o curso online, que é maravilhoso, né? E você, realmente, você aprende muita coisa no curso dele. Quem não conhece, vamos dizer assim, e até quem conhece, pelo curso online do Gogo, o aprendizado é simplesmente fantástico. Agora, como no trabalho da HNV, você tem muitos ajustes finos no tratamento, isso você não consegue passar online, porque é visual, é sensibilidade, o movimento do rosto da pessoa, do corpo da pessoa naquele momento, o tipo de reação, de acordo com o que está acontecendo, você precisa estar ajustando o tempo inteiro, o tempo todo, porque senão, e no online você perderia isto, você não tem como acessar isto. Então, eu até recomendo, para quem me procura, fazer o curso online, se fizer o curso online do Gogo primeiro e depois fizer um presencial nosso ou com o Gogo, o aprendizado será fantástico, independente do já o curso como o que nós fizemos esse final de semana, o Gouveia, foi fantástico, o aprendizado, os alunos saíram de lá praticando e recebendo e dando o tratamento e se saíram perfeitamente seguros e prontos para trabalhar. Tá. Na realidade, foi a Luciana de Assis que perguntou sobre o curso online, né? Uhum. E o Josué também, ele acabou perguntando, agora vou fazer a pergunta para o Bonacin. O Josué perguntou aqui, quem nunca fez o curso de hipnose, pode fazer direto o curso de HNV? Pode, não só pode, como deve, né? Porque a hipnose não verbal é outra pegada, é outra vertente, né? Como ela é um processo totalmente autônomo, a pessoa não precisa necessariamente entender sobre a hipnose clássica e tudo mais. Ela vai presenciar, assim como o André presenciou através do Gouveia, ela vai presenciar todo esse processo nela mesma, né? Ela vai sentir o que a HNV vai proporcionar para ela. Então, no curso, ela vai aprender a receber a técnica, a ferramenta terapêutica, o processo terapêutico, e vai aprender a aplicar na outra pessoa também. Então, a gente passa todo um detalhamento técnico do que é a HNV, como que ela age, qual que é as funções que ela estabelece no corpo, na mente, que eu acabei de falar ali agora há pouco, é uma junção fisiológica com uma junção psicológica, então acontece vários processos químicos, homeostase e tudo mais. Então, todos esses detalhes, todo o passo a passo de como faz, ela recebe de uma forma didática, onde ela vai entender o que é HNV. Então, ela não precisa vir de uma escola da hipnose tradicional para poder fazer o curso da HNV conosco. Perfeito. Obrigado, Bonacin. Paulo, você pode responder para o Gilson qual que é a diferença entre o HNV e o toque de Charcot, né? Bom, primeiro, seria o toque de carreira, não de Charcot. O pessoal associa a Charcot, mas é de carreira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no caso da HNV, não se utiliza vamos dizer assim, o toque para derrubar, né? Para colocar a pessoa, vamos dizer assim, para o declínio no transe. Não se utiliza isso. Essa é uma das grandes diferenças do que é efetivamente a HNV, é que isso é uma situação, essa queda ocorre por pura e simples reação do corpo.
No chamado toque de Carreiro, toque de Charcot, você dá um toque, vamos dizer assim, cria um relativo impacto na testa que vai se transferir para a musculatura da nuca e a pessoa vai ter aí ela já tem, sob esse impacto, seria quase que uma indução de choque. Então, num primeiro momento, essa seria a diferença. No caso da HNV, é uma técnica totalmente subcortical. Então, como consequência, a pessoa nem pensa, não raciocina, não percebe o que está acontecendo. Porque você não está também, como no caso do toque de Charcot, se fala alguma coisa. No caso da linha, né, de Charcot, que é chamada de Charcot. Na HNV não se usam palavras, se usam sons. Pode ser verbais ou sons até diferentes da verbalização humana. Não sei se eu consegui apresentar a dúvida aí. Eu acho que sim. Só para complementar o que o Paulo falou, utiliza muito estimulações. Então, a todo momento, a pessoa está estimulada. Então, quando mais você estimular, não precisa de toque. Não precisa de toque de Charcot, toque de Charcot, toque de ninguém. Né? A única coisa é porque a pessoa já está estimulada. Então, é isso que eu quero. Eu quero que ela fique estimulada, a química dela, as vísceras ficam completamente estimuladas. A partir do momento que ela ficou estimulada, a amígdala dela já responde. Ela deu aquela porrada na amígdala, ela apaga. E não precisa nada, colocar nada, mão, não precisa falar mais nada. A pessoa já apaga através da amígdala. Simplesmente isso. É por isso que é hipnose não verbal raiz. Complementando aí a tua dica aí, Gouveia, a Marcinha quer saber, é similar a uma experiência alucinógena? Olha, o alucinar, nós já estamos todo momento alucinando, né? Nós alucinamos conscientemente, nós alucinamos. Então, alucinamos a todo exato momento. Pode-se considerar, sim, é uma parte que você tem com você mesmo. Então, você está ali tratando com você através do processo autônomo, como foi dito, né? Então, pode-se dizer que você vai alucinar, muitas vezes ali. Porque a gente sempre está alucinando, mas dentro desse processo, é um processo completamente autônomo, né? Então, quando que é o processo autônomo, você vai tratar algumas coisas que você precisaria tratar e que você muitas vezes jamais pensou em tratar, mas que o seu subconsciente trouxe naquele momento para você tratar, né? E aí, eu aproveitando o ensejo, e até a palavra, tem o Orlando. Orlando é uma pessoa que participou do curso conosco, Orlando Madeira. Ele participou ativamente, foi um dos que teve um momento no ápice do curso, porque ele significou muita coisa. E é outro que, de repente, podia dar um depoimento e justamente respondendo essa situação da Marcinha, dentro do depoimento dele, que foi muito... Eu acredito que foi o momento mais emocionante do curso, assim, entre todos, foi porque todo mundo viu que, a mudança radical que o Orlando teve em uma sessão, né? Se possível, o Orlando, acho que seria interessante. Orlando, abre seu microfone e conta para a gente aí o seu depoimento. Então, boa noite, meu nome é Orlando, eu sou cirurgião dentista e também sou hipnoterapeuta. E eu estava com uma expectativa muito grande de fazer esse curso. Eu já vinha estudando há algum tempo atrás, já estava me informando mais sobre o curso. E então ali foi exatamente só uma chegada, né? Que aí eu abracei essa causa, abracei essa HNV raiz. Então, e ela como ela é muito impactante no sentido assim do desenvolvimento, de como ela resolve o problema de uma maneira rápida,
ela causa uma certa emoção, mas aquela emoção boa, aquela coisa de você, aquela emoção do alívio, aquela emoção que você dá aquela respirada e fala, nossa, saí do processo que estava me sugando, né? Então, e a gente começa a observar isso, porque como o Gouveia falou mesmo, né? Como ela trabalha na química, você é como se você tivesse imagina você com uma agulha te espetando o tempo todo dentro daquela emoção, daquele problema que você tem, e de repente aquilo é retirado. Então, o efeito é instantâneo. Aí você fica procurando, você não acha. Você não, por mais que você queira procurar aquilo, você não acha o que estava te espetando, o que estava te machucando. E não tem coisa melhor do que isso, né? Agora, você imagina só para quem, por exemplo, passa com dores, né? No caso da fibromialgia, alguma coisa nesse sentido, que é muito rápido o processo. E o processo que, quando a gente começou a fazer o tratamento lá, o tratamento no sentido do aprendizado, mas não deixou de ser um tratamento, porque nós fizemos uma anamnese, exatamente isso que o Gouveia falou, o professor Gouveia. Então, o que nós tivemos? Eu tratei de um colega, o colega me tratou depois. E o fato de acontecer isso, a hipnose não verbal, eu tinha um sentimento dentro de mim muito forte, muito familiar, né? Que eu acho que a maioria da gente tem essa coisa, né? E realmente, assim, eu consegui ir a fundo e dentro daquilo, sem que ninguém ficasse me instigando, tá? Porque muitas das vezes, por mais que a gente possa pegar um paciente e a gente começa a fazer metamodelar ele, vamos dizer assim, e começa a trabalhar muito com ele acaba, assim, às vezes deixando alguns resquícios de alguma coisa para trás que ali ainda ficou essa sobra. E na hipnose não verbal não tem isso, não tem sobra, tá? Enquanto a hipnose verbal, que, claro, é excelente, é como se você estivesse tirando um lixo com a vassoura e a pazinha, né? Você usa um apá e vai puxando, às vezes fica alguma coisa que você não enxerga. E a hipnose não verbal é como se fosse um aspirador, né? Então, ela não deixa nada. Então, ela vai e tira os resquícios, aquilo que você não está enxergando, né? Então, para mim, foi uma coisa assim, está sendo, porque ela não é é igual aqueles medicamentos de efeito prolongado, né? Você toma um medicamento e ele vai continuando, fazendo efeito por alguns dias. E a hipnose não verbal é isso. Então, eu estava com dificuldade até em dormir, por exemplo. Até o governo me perguntou como é que eu tinha dormido e tal. Eu falei, eu nem vi, porque eu acabei dormindo e dormi a noite toda. E o meu sono era muito picado e tal. Mas pelo menos eu estou curtindo. Então, não sei se vocês perceberam, mas toda hora eu estou abrindo a boca, estou morrendo de sono já, estou querendo dormir. Mas é muito bom, muito bom. Então, a gente sente na pele, né? Então, não é alguém que está falando que não presenciou isso, né? Eu estava lá, eu vivenciei aquilo, né? E senti na pele que estou sentindo. Então, é muito bom mesmo. E até a Aline até comentou aqui, Orlando, que o seu depoimento aí, a sua fala, está deixando ela até numa expectativa de passar por essa vivência, né? Porque ela, com certeza ela vai passar essa vivência aí em novembro, que me parece que ela vai estar aí no Rio de Janeiro, com esse outro curso que vai ter aí, né? E com certeza ela vai ter uma expectativa, e cada dia essa expectativa vai aumentando cada vez mais, porque é muito bom mesmo, né?
É aquela coisa assim, sabe quando você é criança e fala assim, ó, o Natal está chegando, você vai ganhar aquele presente. Então, você fica, né? Cada dia é um dia a mais e está chegando próximo, né? Então, realmente, vale a pena. Ok, obrigado, Orlando. Ó, Gouveia Paolo Bonassim. Olha, tem uma pergunta aqui da Luciana, que foi logo depois da pergunta da Marcinha, que ela perguntou se era alucinógeno. Mas daí a Luciana veio com a pergunta, fisiologicamente, pode ser parecido com a ayahuasca? Eu sempre... Vou responder essa? Ayahuasca. Ayahuasca. Posso Minha responder? ayahuasca. Vamos? Posso responder essa aí? Está na fila para responder. Vou responder essa aí, então, para vocês. Luciana, ela não é... por que todo mundo acha que é parecido com a ayahuasca? O ayahuasca, para quem pouca gente que conhece, ou alguém que já ouviu falar, ela libera no nosso organismo uma substância que nós temos chamada DMT. Tá? Esse DMT realmente causa um efeito alucinógeno no nosso organismo, na nossa mente, certo? Na HNV, o DMT também é disparado, só que de uma outra forma. Ele não é induzido quimicamente por algum produto, alguma substância como a ayahuasca, pois ele é um processo químico natural do corpo. Então, ali é um processo de neurotransmissão. Então, você vai ter DMT, vai ter serotonina, ocitocina, dopamina, endorfina, noradrenalina e tantos outros mais neurohormônios. Então, vai ter uma neurotransmissão completa em todo o teu sistema. Por isso que a pessoa tem um bem-estar enorme dentro da HNV, dentro do processo, porque ela vai estar tendo uma bomba de neurotransmissores nela, só que de forma natural, não induzida assim, com alguma substância que a gente tomou, algo assim. O próprio organismo, o próprio corpo vai estar fazendo esse processo químico, essa regulação química, e aí os efeitos são variados de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que vai sentir um bem-estar, tem pessoa que vai se sentir leve, tem pessoa que vai se sentir alegre com a volta do processo, tem pessoa que não vai ter mais nenhuma dor, por causa desses neurotransmissores. Né? Há uma regulação completa no sistema, e aí a equalização de todos eles é fantástica dentro do teu organismo, dentro da tua mente, fazendo aquela junção fisiológica e psicológica que eu falei lá atrás. Tá? Então, acho que, não sei se está respondido aí, mas é um pouco diferente o processo. Vamos dizer assim, causa parecidamente o mesmo efeito do ayahuasca, mas de uma forma natural. O corpo mesmo vai fazer isso por você. Certo? Perfeito. Tá perfeito. Bom, tem aqui mais uma perguntinha aqui da Marcinha, que eu vou até emendar. Como o Gouveia estava falando sobre, ou ele explicou, né, que, na realidade, antes de você fazer a hipnose não verbal clínica, né, você faz uma anamnese no cliente. E você fazendo a anamnese, depois você pode partir para a hipnose não verbal. A Marcinha pergunta aqui, né, qual o sinal que a pessoa dá para mostrar que ela está preparada para a entrega total, como se é a pessoa que dá esse sinal, ou talvez, né, porque ela não sabe como é que se procede, né? Talvez a pessoa entrar na hipnose não verbal, né? Posso responder? Paulo, fica à vontade. Ok. Bom, em princípio, para nós, a anamnese é a parte mais importante do processo. Talvez seja até numa sessão de 2 horas, 1 hora ou mais de 1 hora, normalmente se perde só na anamnese. Se perde, não, se ganha, né? Só na anamnese. E através da anamnese, à medida que nós estamos conseguindo, através do acolhimento,
fazer com que a pessoa transmita as dificuldades que ela sente, os problemas, né, as emoções que estão atrapalhando de alguma maneira, nós vamos acabar detectando, junto com o cliente, quais são as principais queixas, quais são as principais bases que estão causando esse desajuste. Quando nós detectamos essas bases, esses desajustes, nós forçamos para que cada vez mais isso seja representativo emocionalmente naquele momento, e na hora que esses fatos, né, essas emoções estão extremamente aliciadas, nós entramos com o processo. Então, o que acontece? Provavelmente, uma das primeiras coisas que vai ser acessado nesse transe, digamos assim, são esses problemas aliciados. São provavelmente os primeiros a serem trabalhados. E vamos dizer assim, pelo equilíbrio químico que vai acontecer em toda a linha dessa base química, né, de outras situações ou outras emoções que estão mais ou menos ou parecidas com essa, que geram emoções parecidas, similares, serão trabalhadas ao mesmo tempo. Mas, basicamente, para responder à pergunta, sim, se elicia o que é de mais importante naquele momento que está, vamos dizer, sendo necessário para que essa pessoa possa chegar ao um bom lugar de tratamento. E depois de eliciado, imediatamente, quando isso estiver bem forte, bem latente, essa emoção bem latente, nós entramos com o processo imediatamente e ele vai responder em si, partindo desta emoção principal e trazendo as outras também, que serão ou solucionadas, ou parcialmente, ou totalmente, e, em princípio, bastante trabalhadas. E a pessoa fica efetivamente em uma situação bastante agradável, né? É interessante isso, Paulo. Falando do que você está falando, teria algum método dentro da hipnose não verbal de você provocar o cliente ou o paciente, né, a chegar a tal estado, ou que você queira que ele chegue naquele ponto? Existe alguma coisa nesse sentido? Bom, a partir do momento que você consegue detectar, né, através da anamnese, qual é a queixa, vamos dizer assim, qual é a principal queixa que incomoda, você vai fazer um trabalho no sentido de aumentar o incômodo desta queixa. Por isso que nós iniciamos, vamos dizer assim, esta queixa, essa emoção, ao chegar, vamos dizer, ao máximo, né? Não chegar a 10, chegar a 11, ou aonde puder chegar, a partir que ela estiver muito latente, muito forte, é o primeiro ponto onde provavelmente ele vai chegar. A não ser que talvez a solução do problema dele não seja o que ele esteja pensando, mas a queixa vai levar para o mesmo lugar em termos de resultado. Certo. Tá certo. E, Marcinha, você tem uma pergunta? Abre seu microfone, hein? Por favor. Oi. Como vocês têm a experiência tanto de hipnose clínica como a não verbal, nessa anamnese, vocês têm a opção de optar por uma ou por outra? E a outra questão é assim, tá, chegou naquela parte que vai iniciar o processo, esse último que o senhor falou, aí, que já passou pela inflamação, da questão das queixas, tal, já está no ápice, aí inicia o outro procedimento, né? Quando chega nessa parte, o que é feito? Já sai da verbal e vai para a verbal? Como é que funciona essa outra parte? Tá, bom, em princípio... Porque pelos vídeos que eu vi, eu só vi até a parte que o pessoal cai. Aí, daí em diante, eu não sei o que acontece. Bom, primeiro, não necessariamente precisa cair, porque, por exemplo, eu faço muito trabalho de HNV com a pessoa sentada ou com a pessoa encostada numa parede, e o resultado é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. A primeira parte da questão que você colocou é se eu vou optar por qual técnica eu vou optar. Porque a hipnose não verbal ou averbal, na realidade, elas são complementares das outras técnicas. A terapia é feita pelas outras técnicas.
né? Então, quando você faz a anamnese, você descobre, inicia qual é o problema, você vai resolver qual tipo de técnica você vai utilizar. Se você vai utilizar uma hipnose não verbal, se você vai utilizar uma hipnose não verbal, ou se você simplesmente vai desenvolver outras terapias pelas ferramentas que você tem para trabalhar. Ou, de repente, até, se você tiver um acolhimento muito bom, em alguns casos, até resolve, sem precisar usar outras técnicas. Então, o importante é você saber que essa hipnose não verbal, ela, vamos dizer assim, ela é um forte complemento que ela fortalece muitas outras, vamos dizer, técnicas e com mais profundidade. Esse é o ponto mais importante para a gente. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Aí, a partir de chegar nessa situação final, Sim. é que aí você vai trabalhar as outras técnicas para poder Eu vou ver qual desmembrar. técnica. Não é que eu vá trabalhar as outras técnicas. O meu carro, vamos dizer assim, o que eu gosto mais de trabalhar é com HNV, mas eu tenho uma série de outras ferramentas, não só HNV, que vai depender da necessidade do cliente ali na hora. Quer dizer, o que nós detectarmos, talvez a HNV, na grande maioria dos casos, tem sido uma boa alternativa. Mas eu, por exemplo, eu uso, junto com a HNV, durante a anamnese, eu às vezes faço o trabalho da programação neurolinguística. Deixo isso eliciado junto com, vamos dizer assim, junto com as emoções que a pessoa se encontra naquele momento, e eu consigo fazer um trabalho de do estado presente com o estado futuro, e o trabalho fica muito bom. Tenho tido resultados excelentes com esse tipo de trabalho, utilizando várias ferramentas, porque todas são ferramentas. Nós somos o terapeuta, mas as ferramentas nós temos várias. E para cada caso, talvez a gente vá utilizar uma, outra, ou as duas, ou as três, ou aquelas que forem necessárias. Perfeito. Uma pergunta. Espera aí, Homero. O Josué levantou a mão e deixa ele fazer a pergunta, daí eu passo para você, tá bom, Homero? Josué, passa. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Na hipnose clínica, né, nós, antes de colocar a pessoa, né, no estado de transe, vamos dizer assim, então a gente vai fazendo um aprofundamento, né, aquela coisa toda. E às vezes, quando a pessoa não entra, a gente vai aprofunda um pouquinho mais, né, para as coisas acontecerem, até chegar no ponto que nós precisamos para realizar o tratamento. Na hipnose não verbal, pelo menos assim o que eu vejo no vídeo, né? As pessoas se afastam e vai se aproximando, e quando chega bem pertinho, você vê que o paciente tomba, não é isso? Já aconteceu de chegar e o paciente continuar ali parado assim, não acontecer nada com ele? E se aconteceu, como que vocês fazem? Como que é feito? Qual o procedimento? Quem responde? Posso responder? O Bonacim vai responder? Paulo. Hein? Pode falar, Paulo. Fica à vontade, Paulo. Pode responder, Paulo. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, repete a pergunta toda para mim. Porque, olha só, igual eu estava falando, na hipnose clínica, né? Uhum. Então, antes de dar a sugestão, você vai fazendo um aprofundamento, né? Aquela coisa toda para o paciente entrar no estado que você deseja. Quando não entra, se aprofunda um pouquinho mais, né? Na hipnose não verbal, a gente vê que a pessoa, assim que a gente vê no vídeo, se afasta, e quando ele vai chegando bem próximo, o paciente entra num estado de transe, vamos dizer assim, e cai. Já aconteceu dele não acontecer nada, você chegar bem pertinho dele, ele continuar ali em pé, e se aconteceu, qual é o procedimento? Como que vocês trabalham? Bom, no caso, por exemplo, existe uma diferença principal e básica, é que a não verbal é uma hipnose subcortical e a hipnose conversacional, falado tal, é cortical, né? Então, a subcortical, ela atravessa, ela passa, como a gente fala por metáfora, ela ultrapassa totalmente o fator crítico. Agora, como é que isso acontece no caso que nós estamos falando da hipnose não verbal, né? Que você vê a movimentação, a aproximação,
esse tipo de coisa, o que acontece é o seguinte, isto é aquilo que foi respondido logo no princípio, é a sintonia fina que você não consegue transmitir no online. Por quê? Porque são coisas, você precisa estar visualizando o teu cliente, o teu paciente, o tempo todo, porque as mínimas reações dele significam que ele está se engajando ou não no processo. E, normalmente, existe essa possibilidade de você chegar próximo a ele e a ele ainda não estar totalmente no processo. E aí você vai utilizar as várias alternativas que você tem dentro da hipnose não verbal para gerar, vamos dizer assim, o acirramento, eu não vou falar de aprofundamento, para gerar o desligamento dele, chegar no estágio de luta e fuga, que é apagar, que é cair, né? Apagar, esse tipo de coisa. Então, isso, na realidade, é a sintonia fina. Né? É como você chega para conseguir resolver isso, através da prosêmica ou outros fatores que sejam que nós utilizamos para que o paciente entre nesse estado que nós chamamos de reação aguda a estresse e luta e fuga. Né? Basicamente, em princípio, é isto. É a sintonia fina que nós utilizamos, né, para que o paciente entre nesse estado. Quando ele chega, nós percebemos visualmente, né, pela proximidade, pelas reações físicas, né, em algumas partes do corpo, que o paciente, o cliente, está entrando no processo, ou no momento exato em que ele entra no processo. Nós conseguimos visualizar o momento exato em que ele entra no processo. E aí, de acordo com a situação, se ele está em pé, tem alguém apoiando ele, alguém atrás, ou a gente, se nós tivermos força para sustentar o peso desse cliente, ou então ele irá declinar numa própria cadeira, ele está sentado, vai cair para trás numa cadeira, numa poltrona, numa cadeira do papai ou coisa parecida, né? Ou numa maca, como o Bonacin atende bastante em maca e com um resultado muito bom. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Pode ser? Não, joia. Valeu. Valeu. Obrigado, Paulo. Homero, você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Mais ou menos a mesma que foi perguntada. No caso, o hipnoterapeuta usa o processo não verbal, até conseguir que a pessoa chegue no estado hipnótico, passa pelo processo hipnótico. Daí em diante, no caso de uma regressão, aí já passa a ser verbal, né? Ou ele continua não verbal? Quem vai responder? Não entendeu? Cortou. Gouveia, cortou a tua fala. Dá para você repetir? Bonacin, pode responder. Bonacin, você está com o microfone desligado. Eu vou pedir também para você chegar mais perto do seu, que daí o som sai melhor também, tá? Está ouvindo? Agora está melhor? Sim, tá melhor? tá bom. Então, sério. Não, você não entra na HNV, você não entra com a verbal, porque ela é um processo autônomo. Então, muitas vezes, se a pessoa entrar numa regressão ali, é o próprio processo que está fazendo isso com ela, certo? Então, muitas vezes, a pessoa vai lá para o útero da mãe dela, como aconteceu com o rapaz aí que deu depoimento. Às vezes ela vai para uma infância, às vezes ela vai para a sua parte quando ela era mais jovem, mas não precisa você entrar com a parte verbal. O processo não verbal é inteiro autônomo. Você entra, até respondendo, aproveitando o gancho dessa pergunta, eu quero fazer um complemento para o rapaz que fez a outra pergunta que o Paulo respondeu. Ele é um processo autônomo, é um processo que ele ocorre na parte subercortical que o Paulo falou, que especificamente é o diencéfalo, que é o nosso centro primário de processamentos sensoriais autônomos. Então, nesse centro primário, ele vai pegar parte sensorial e autônoma. Então, através da cinésica, da prosêmica e principalmente da paralinguagem, que é o som que a gente pratica e a gente modula a pessoa no processo para que ela entre no homeostase,
É essa modulação que vai ser importante para que lá na homeostase ela possa acessar, por exemplo, uma regressão natural, né? Regressão natural, possa ir no útero da mãe dela, pode ir, né, na idade que for, mas ela vai chegar a ter esse processo através dessa neuromodulação que a gente faz no início do processo. Então, a gente não precisa, em momento nenhum, usar a verbal. Se ocorrer regressão, ela vai ocorrer espontaneamente pelo processo autônomo que a HNV produz na pessoa. Não sei se eu respondi. Então, nesse caso, exige do terapeuta um conhecimento muito profundo do corpo humano, né? Para ele poder analisar os gestos, os sentimentos da pessoa. Não necessariamente. A gente estuda um pouquinho dessas partes aí, porque como ela é a gente sempre fala uma parte evidência, tem evidências científicas, você acaba se aprofundando depois de um curso, por exemplo, em conhecer um pouquinho da amígdala, um pouquinho do hipotálamo, um pouquinho do que faz no sistema simpático, no sistema parasimpático, mas isso é consequência do pós-curso que você faz. No curso mesmo, o importante é você aprender esse passo a passo. Como que eu faço a cinésica? Que hora que eu entro com a prosêmica? Que hora que eu entro com a paralinguagem, que é o som? Como que eu modulo esse som? O que esse som vai produzir na minha fisiologia? Qual a fisiologia que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber os olhos rentes, eu tenho que perceber a veia jugular saltitando, eu tenho que perceber algumas manchas no corpo, eu tenho que perceber quando eu estou fazendo som se a pessoa engole ou não. Aqui, se ela engolir aqui é porque ela não está gostando, eu mudo o som. Eu entro catacélica, que parte do corpo que eu toco, que parte que eu não toco. Essa é a parte mais importante para você entender como colocar uma pessoa na hipnose não verbal, no estado de homeostase que ela precisa chegar. Mas o pós-curso, é lógico que no pós-curso você vai se interessar depois em estudar pequenas coisas, não é nada aprofundado assim. Mas é muito bom daí você saber a função da amígdala, a função do hipotálamo, o que acontece no SMA parasimpático. Mas para fazer o curso, não há uma necessidade de um aprofundamento tão técnico nisso. Porque no curso vai ser ensinado passo a passo do processo terapêutico em si mesmo, da indução em si. Como que você vai chegar, como que você vai entender que horas que a pessoa está entrando ou não. Se a pessoa está resistente, como o rapaz falou, ele chegou perto dela e a pessoa não caiu. Por que ela não caiu? Você vai ter que modular o som. Você vai ter que mudar o som para que lá dentro da amígdala, a amígdala entenda que vai ter que acessar o tal estado de luta e fuga. E é isso que você aprende no curso, fazer essa modulação de todos esses passos, cinésica, prosêmica, paralinguagem, tacética, características físicas, que é isso que é importante para que a técnica em si, para que a terapia, o processo terapêutico em si aconteça. Certo? Legal, né? Valeu, Breno. Obrigado. Sim, tem. Na realidade, quando o Orlando estava dando o depoimento dele, ele até falou que não é uma coisa que ele vivenciou, mas de que ele está vivenciando. Então, quer dizer, não foi uma coisa que só aconteceu naquele momento. Ele disse que é uma coisa que vem acontecendo. Pegando esse gancho, a Marcinha pergunta. Ela pergunta como funciona o acompanhamento pós-aplicação, né, da HNV. Eu acho que a Gouveia tem uma explicação muito legal sobre isso aí. Sobre o cara que sente. Em Gouveia, você que tem uma explicação boa, porque você fala que a pessoa precisa voltar, né? Igual ir no padre, né? Ele vai, reza, mas acabou a coisa, ele tem que dar um acompanhamento, não é isso? O Orlando, ele respondeu agora há pouco, né? Porque, assim, nós terapeutas, vou falar eu terapeuta, tá? Eu, terapeuta Gouveia,
eu acompanho meus pacientes ou meus clientes, né? No início do processo, muitas vezes, ele passou pelo processo. Após o Orlando passou pelo processo ontem, né? De sábado e domingo ele passou pelo processo. Passou o processo sábado, 6 horas da manhã, eu passei porque ele acorda cedo, né? Obviamente. Então, 6 horas da manhã eu passei o WhatsApp para o Orlando para saber como que ele foi, como que passou a noite e tudo mais, e que teve Ele falou, foi excelente, dormi tão bem como dormi antes. Sonhei, nem lembro que eu tinha sonhado. Olhando, beleza, muito bom, estou acompanhando, Orlando. Domingo, passou o processo, hoje eu falei, primeira coisa, Orlando, como que foi? Então, na realidade, é o processo que você passa e você acompanha. Eu, dentro do meu espaço, eu tenho os atendimentos que eu faço, e ao fazer o atendimento, eu criei o TP, né, que seria a terapia periódica. Então, o que é a terapia periódica? É justamente essa situação de que a pessoa faz o tratamento, passou pelo tratamento, mas ela volta uma vez ao espaço, à clínica, para ela fazer o quê? O acompanhamento, né, ou o equilíbrio novamente do tratamento. Tá? Por quê? Porque você vai manter, né, vai precaver, a gente chama assim, isso é uma pretentiva do processo. Então, você vai prever, você não vai precisar necessariamente, eu estou mal, para tentar fazer o processo novamente. Não, você só vai fazer uma preventiva. Então, todos os meus clientes, eles têm, né, essa situação da terapia preventiva, na qual eles pagam a metade do valor, 50%, dentro de uma sessão, para que eu mantenha o seu equilíbrio emocional constante, na qual ele passa por a sessão, ok? Então, dessa forma, eu percebi que, fazendo isso, as pessoas ficam muito mais equilibradas emocionalmente. E você tem, constantemente, os seus clientes que estão acompanhando com você. Então, isso faz com que é um elo de ligação, seu cliente com você. E eu vou falar uma coisa para você. No dia que dessas pessoas perguntar, eu estou com um problema de depressão, para o seu cliente, ou uma coisa que citar algum problema, transtorno emocional para o seu cliente vai falar, fala com esse terapeuta Gouveia, que vai solucionar o seu problema. É dessa forma que nós estamos trabalhando. E dentro do processo aí, no processo, né, que o pessoal está no processo, nós acompanhamos todo o processo dela ali, fisiologicamente, acompanha todo como que está. Vai ter clientes que demoram o processo 1h30, tem clientes que demoram 1 hora, dentro do processo. Tem clientes que ficam 20 minutos, tem cliente que fica 40, e nós respeitamos cada cliente para o processo. Por isso que o processo de hipnose não verbal não é que nem a verbal, que tem 1h30 de atendimento. Não, é relativo. É relativo. Eu já tive um tratamento que eu fiquei 2h30 com o cliente, quase 3 horas. Né? Então, é o momento do cliente. Por isso que o Gogo fala, Bonacin fala, Paulo fala. A hipnose não verbal é 100% acolhimento. Acolhimento. Se você não tivesse acolhimento com o cliente, o processo não funciona. Acolhimento. E quando você tem acolhimento, você passa a segurança para o cliente, cara, não tem jeito, o processo funciona e é outra coisa. E o cliente passa a ser um dos melhores amigos seus, como o André, como o Orlando, como, enfim, outros aí que vão vir aí na história, nessa caminhada. Respondido? Eu acho que está, né? E respondido, e também é o seguinte, Gouveia, Paulo e Bonacin. Na realidade, a gente está aqui, chegando aqui nas finais, a gente precisa estar encerrando. O que a gente pode fazer também se caso tiver alguma outra pergunta aqui dentro desses parâmetros aí, a gente poder, logo depois que a gente finalizar, a gente poder dar essa continuidade, se vocês quiserem responder, a gente está aí. Mas eu sei que tem um vídeo também que você está para mostrar, não é? É isso mesmo? Eu acho que é o Durante que está com vídeo. Ele tem um vídeo aí com todos, e cada um tem um depoimento. O Durante caiu,
O Durante caiu, o Durante vai passar o vídeo aí. Tá, então ele Acho que tá dá para com mais medo. uma pergunta enquanto o Durante volta. Posso fazer uma pergunta, então, rapidinho, André? Faça. Quando o cliente entra no processo, né, o terapeuta ele se baseia em quê? Para saber qual é o tempo de trazer ele de volta. Então, vai ficar ali 15 minutos, meia hora, uma hora? Qual é o... Como é que a gente sabe quando que é o momento certo? Pode responder, Paulo, fica à vontade. Ok. Bom, o tempo certo, o momento é que vai determinar. A primeira forma que você tem é deixar o próprio cliente voltar sozinho. E, normalmente, pode levar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ou até 40 minutos. E se ele estiver numa situação confortável, né, você deixa. Se você estiver com catalepsia nos braços, nas pernas, por exemplo, vamos fazer de conta que ele esteja deitado. Se está demorando, você simplesmente tira a catalepsia dos braços, da onde estiver, e deixa ele relaxado. Ele vai ficar ali como se ele estivesse dormindo tranquilamente. Tranquilamente, ele passa aquela fase do estresse, digamos assim, da recuperação do trabalho do corpo. O resto do tempo ele vai ficar numa situação que, quando você o tira daquela situação, ele vai reclamar com você. Por que não me deixou mais um tempinho? Estava tão gostoso. Então, essa é a realidade. Agora, vamos dizer o seguinte, você vê que ele está numa situação com os braços, como se utiliza muito, né? Você deixa o braço estendido, tal, enrijecido, para que você saiba que, enquanto ele está com catalepsia, ele está dentro do processo, né? Mas se ele estiver numa situação que você vê que ele poderá ter dores no braço como consequência daquilo, ou naquele lugar do corpo, você elimina essa dificuldade. E aí a tendência dele, depois disso, é ir voltando normalmente. Se ele não voltar, você dá um tempo adequado, que vai depender de você naquele momento, que é você que está fazendo a terapia, e lentamente você vai dando condições a ele de voltar. Quer dizer, não existe, para essa pergunta, não tem uma resposta específica, porque a situação é que vai determinar. É a situação que vai determinar se é interessante você tirar logo esse cliente, esse paciente, da posição que ele está, ou se você pode continuar deixando, de acordo com a posição que ele esteja, a situação que ele esteja, com a forma e a respiração como ele esteja, você pode deixar mais tempo ou menos tempo. Ou se você, às vezes, você pensa em deixar ele mais tempo, e ele, daqui a pouco, ele começa a voltar lentamente. E, normalmente, a primeira reação é sorriso. Qual o máximo de tempo que já ficou com vocês? Já chegaram a marcar assim alguma vez? Já chegou a ficar 1 hora? O Gouveia me parece que tem uma experiência um pouco mais longa. O meu ficou 1h40. Pois é, meu limite é no entorno de 40 minutos, 50 minutos, pode chegar em 1 hora. Mas o Gouveia tem uma experiência um pouco mais... Ficou 1h40 e achou que ficou 20 minutos. 20 minutos. Eu falei, você sabe quanto tempo? Não, você ficou só antes de 1h40. Ele, não, é possível. Aí o relógio. Aí achou que tinha ficado 20 minutos. Ele reclamou que você tirou? Olha, não, quem reclamou que eu tirei foi o Durante, que está aí. Ele me reclamou que eu tirei ele. O Durante reclamou. Esse não, esse deixou e falou, cara, que fantástico. Não tem como não falar. Assim, é que nós falando aqui, Paulo, eu, você, Bonassim falando, né? Ou Orlando comentando até, o André, as pessoas ainda não acreditam, porque realmente é fantástico, é mágico, né? E só uma coisa que eu queria comentar, o André, antes de a gente terminar a nossa live aqui na gravação, o Orlando, respondendo a pergunta que a Marcinha fez, o Orlando, ele criou uma situação com o cliente dele no curso, né? Que era buscar a raiva do cliente, né? Buscar tanta raiva do cliente, porque o cliente ele achava que ele tinha raiva, né? O sentimento de raiva, a emoção, a química da raiva,
que chegou o momento lá no curso que o cliente dele, naquele momento, ficou com raiva dele. Olha só. Então, ao cliente dele ficar com raiva dele fazendo a anamnese, ele falou, agora é o momento ideal para que você entre no processo. E aí, quando esse cliente dele entrou no processo, cara, ele foi fantástico, porque já foi automaticamente a homeostase dele, a raiva dele estava lá em cima, a homeostase já entrou em sintonia com a raiva e já equilibrou a raiva dele. Entendeu? Isso foi fantástico também. Né? Parabéns ao Orlando, porque deve conduzir isso aí. André? Eu não sei se o Durante já entrou. Será que ele entrou? O Durante, ele caiu e está voltando aí. Está voltando agora. Entrando agora. Tem que iniciar o computador, parece. Ah, tá. Ele tropeçou ali e caiu, sabe? Acontece. Eu vou falar uma coisa, hein? O homem é grande. E quando tropeça, o tombo é grande, né? O tombo é grande. Ele não queria voltar na hipnose não verbal, que o Gouveia falou, e ele mesmo reclamou comigo. Pô, ele me tirou logo do negócio, não fiquei quase nada lá. Quando estava no bom, bem bom, ele me tirou. Então, ele ficou meia hora. Ó, mal entrei, já me tirou. Foi isso. Ele brigou comigo. Ele mal entrei, você me tirou. Eu tava brincando com o meu neto lá em Pirassununga, não sei o quê. Eu falei, cara, você ficou meia hora, cara. Não é possível que eu fiquei meia hora. Eu falei, cara, você ficou meia hora aí, bicho. Né? Tem uma fila aqui de gente para quem entrar no processo e tá aí. Foi isso que aconteceu. Ele ficou bravo comigo. Ele falou, tá bom, você vem aqui no espaço, eu deixo você ficar o dia todo brincando com o seu neto, que tá lá em Pirassununga. Eu tô achando que o Durante, ele aproveitou aí a hipnose não verbal e entrou em hipnose aí, porque ele sumiu. Ô, Durante, cadê você? Olha lá. Tá entrando. Eu não estou conseguindo entrar pelo computador, você acredita? É mesmo? Deu ruim? Deu ruim aqui, ó. Olha o que está aparecendo aí no teu WhatsApp. Tá vendo? Tô te vendo aqui. Está aparecendo essa mensagem, entendeu? Será que eu fui expulso do Zoom? Acho que o Zoom cansou de você. Temos quantos minutos ainda, André, para nossa live terminar? Na verdade, já estouramos o tempo, né? Mas... Nossa, caramba. Né? Porque eu ia até, então, passar o processo, passar por Assis, se o Assis tiver algum depoimento, ou o Paulo, se tiver algum depoimento, rapidamente. A gente estava querendo passar aquele vídeo que você falou. O problema é que a gente não está conseguindo. A Marcia não consegue passar? O Durante ia passar com o computador dele. A Marcinha, ela não consegue. Só se nós colocarmos lá no PDM. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu consegui baixar aqui. Eu tô com o host, não tô, Andréia? Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí. Eu acho que eu vou conseguir. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Show. Vê se vocês estão vendo a tela aqui do vídeo. Sim. Sim. Então tá. Eu vou... Pode soltar? Pode. Vê se está tendo som, tá? Espera aí. Acho que não está tendo som. Não está tendo? Não. Aqui teria som, né? Então, espera aí.
Como é que eu faço para ver o som aqui? Me sugiram. Me sugere aqui. Aonde eu vou? Vai ter um maisinho. Depois de compartilhar a É tela, baixinho habilitar o som. som dessa parte mesmo, Lilian. Só espera um pouquinho. Ah, é? É. Mas aí, depois, se não sair, André, você me diz aí. Vê se sai. Acho que está saindo o som, baixinho, mas está saindo. Aparentemente está Ele muito tá no baixinho máximo. e distorcido. Então, beleza. Deixa assim mesmo. Aí o Bonacin atuando com a pessoa sentada, tá? Como as pessoas veem a maioria das vezes deitando, nesse caso ele está estimulando, aí ele está fazendo a estimulação. Um dos tipos de estimulação para a pessoa, né? Sem verbal. Não tem nada verbal aí, pessoal, só estimulação só. E ao estimular, a pessoa entra no processo. Nesse momento ali, ele fez um som, tá? Ali ele fez um som, quando ele encosta ali no ouvido dela, ele fez um som. E aí ele já começa a mostrar no caso, na parte fisiológica ali, tem algumas situações ali, ó, tá vendo? É que não dá para ver muito bem. O vídeo está um pouquinho mais rápido. Então, aí é a calibração que ele já está fazendo, se a pessoa está no trânsito, como a pessoa está no trânsito. Então, é isso aí que nós falamos no curso. São todo o processo de calibragem, isso aí. Bom, se você quiser continuar falando, acho que é até melhor. Você estava lá? Essa aí foi uma cliente que eu participei junto com o Gogo em Florianópolis, do curso do Gogo. E ela estava com a dúvida de ser atendida sentada na cadeira mesmo. Então, ali eu fiz uma modulação de som com ela e aí a gente foi vendo a fisiologia e colocando ela no estado que ela precisava para passar pelo processo. Foi um processo bem rápido só para ela sentir que era esse estado em si. Esse outro vídeo que já está aparecendo aqui já é um outro depoimento de uma paciente minha aí. É um casal, ela ruía unhas por algum tempo e ele 20 anos de enxaqueca com 2 sessões de hipnose não verbal resolveu o problema dele, nunca mais teve enxaqueca. Esse aí seria o depoimento do nosso amigo Orlando, que está em sala aí hoje, que foi no curso aí, que está junto com o Paulo, e que foi muito emocionante esse depoimento aí, né, no qual ele comentou, assim que ele saiu do processo, o que ele sentiu e tudo mais e tal, e foi até emocionante que ele veio até em lágrimas aí nesse momento, liberando ainda mais a química dele. Então, você pode perceber que ainda ele estava em processo de liberação de química. Aí os alunos todos abraçaram, todos acolhemos ele. Aí agora é com o nosso amigo Paulo. Essa é uma terapeuta de 53 anos. Ela veio me procurar e disse o seguinte: nós estávamos num domingo, num curso, inclusive, e ela diz o seguinte: olha, até sexta-feira passada, ou seja, antes do domingo, nenhum médico descobriu o que eu tinha. Nenhum exame detectou o que eu tinha. Eu estou aqui à base de medicamentos para controlar a dor. Aí ela explicou que a dor, ela tinha uma dor constante há mais ou menos 4 anos, no bilateral, no quadril e nas pernas. Aí nós fizemos uma anamnese e iniciei a emoção que ela estava sentindo relacionada à dor e fizemos o trabalho. Ela foi atendida sentada, inclusive. Ela ficou mais ou menos no processo pouco tempo, algo próximo aí de quase 20 minutos, alguma coisa assim, um pouco mais que isso. E quando ela voltou do processo, inclusive é importante se dizer que ela não teve nenhum tipo de aberração. Foi uma situação extremamente tranquila. À medida que ela veio voltando sozinha do processo, ela veio esboçando um rosto alegre, e ela diz o seguinte: interessante, eu acessei uma situação quando eu era uma criança, não me lembro se foi 4 anos ou 6 anos de idade, e eu estava brincando perto de uma árvore, querendo subir na árvore, e meu pai era uma pessoa bastante rígida,
ele virou para mim e falou assim, se você subir na árvore, você vai cair e quebrar as pernas. E à medida que ela foi revendo essa situação, ela vendo essa imagem, né? Como ela fez na realidade, foi uma regressão. À medida que ela foi visualizando, sentindo essa imagem, vendo essa imagem, a dor foi passando. Então, quando ela emergiu, ela estava totalmente sem dor. E aí, então, ela me pediu, ela fez um depoimento, esse depoimento dela, ela pediu se podia fazer esse depoimento, de tão feliz que ela ficou com o resultado do trabalho. E ela, depois desse processo, ela ficou mais ou menos, acho que um mês, que ela não sentia dor. Depois de passado mais algum tempo, essa dor voltou. E aí os médicos detectaram que ela tinha como é que é o nome? Ela tinha vários problemas na coluna sacral, quadril e discopatia degenerativa. E aí ela voltou a sentir a dor, então ela faz um tipo de, vamos dizer assim, ela está fazendo um tratamento normal com os médicos hoje, mas ela está trabalhando com uma âncora que eu acabei instalando depois, e que a ajuda bastante. E aí eu tenho contato com ela ainda, e de vez em quando a gente conversa, e ela vai voltar a fazer o trabalho comigo agora. Perfeito. Parabéns, Paulo. Andréa, palavra. Lilian, você... Posso tirar aqui? Pode. Então, vamos lá. O pessoal não conseguia entrar mesmo aqui pelo computador, tá? Eu estou vendo aqui pelo celular, mas o celular é horroroso, né? Tá tranquilo, Durante. O pessoal viu, né? Tem mais alguma pergunta? Porque nós, na verdade, já ultrapassamos muito o nosso horário. Está muito bom, realmente. Temos que marcar outra. Vamos, a gente acaba fazendo o HNV3. Já fizemos. Está muito bom. Vamos para o 3, né? Então, vamos lá. O pessoal tem muita dúvida, vamos lá. Para que todos estão aqui, vocês podem ficar aí. Deixa eu só fazer o fechamento para nossas mídias aí, tá? Então, pessoal, estamos encerrando mais uma resenha e espero que vocês tenham gostado. Eu achei, foi sensacional. Agradecemos ao nosso convidado, Eduardo Gouveia, e também ao Cleiton Bonacin, o Paulo Mazzarella e aos depoimentos do André Luiz e de Orlando Madeira, tá? E a todos os presentes e a você que está aí no seu podcast e também a você nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Dê o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os nossos vídeos mais recentes e assim você vai colaborar para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, só quero lembrar também a todos que sigam o nosso Instagram, do Praticadamente, porque lá no Instagram a gente também posta os comunicados, né, para as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!